A Câmara dos Deputados está dividida em relação à votação de uma proposta de emenda constitucional que altera a titularidade dos cartórios. A situação é o seguinte: atualmente, a Constituição determina que uma pessoa só pode ser dona de um cartório se for aprovada em um concurso público. Só que ainda há muitas pessoas que estão à frente dos cartórios sem terem feito concurso, mas porque receberam a transferência de alguém da família. E uma emenda à Constituição quer garantir o direito dessas pessoas. O assunto tem dividido os deputados porque consideram que os cartórios não são bem da família e não podem ser transferidos, o que seria, no caso, em nepotismo. O repórter Vinícius Batista está com o deputado federal César Colnago no aeroporto de Vitória. Para ter cartório, tem que ter concurso público ou para quem já está trabalhando no cartório que é da família, ainda há algum direito? Qual é a posição do deputado, Vinícius? Bom dia. Bom dia, Mara. A posição do deputado é que tem que ter concurso público. O deputado votou contra essa proposta que pretende regularizar a situação dessas pessoas. Agora, deputado, o senhor votou contra. Agora explica pra gente, se a Constituição diz que para ser dono de um cartório tem que ter concurso público, por que ainda existem tantas pessoas à frente desses cartórios sem ter passado por essas provas? Talvez seja da cultura de alguns ainda de achar que o Estado é uma propriedade particular. Quer dizer, desde 67, Vinícius, 1967, a Constituição estabelece o concurso público. A de 88 também estabelece no artigo 236, parágrafo 3º. Na verdade, já lá atrás, em 1982, já teve o chamado um trenzinho da alegria. Então, aquelas pessoas muito antigas no cartório já foram beneficiadas por essa emenda constitucional à Constituição de 67. Agora tentaram novamente. Na verdade, são mais de 30 anos em vigor e aí tribunais de justiça nos estados, desembargadores, juízes, não cumprindo a lei. Porque o Estado, o Poder Judiciário, tem que fazer o concurso, como no Poder Executivo, como no Poder Legislativo, quer dizer, tem que cumprir a Constituição da forma que está estipulada. As pessoas não podem passar de pai para filho, porque isso não é um bem da família, não é um bem particular, é um bem público, é um órgão público. Portanto, os interinos, aqueles que trabalham provisoriamente, eles não têm por direito esse acesso. Eles, para serem efetivados, precisam do concurso, que é democrático, que tem muitos bacharéis em direito, por exemplo, doidos para fazer concurso, e eles estão lá há anos descumprindo a lei, muitas vezes por uma iniciativa de que o Tribunal de Justiça dos seus estados, os juízes de primeira instância, não tomaram a providência. Mas, deputado, o senhor falou aí que os judiciários, juízes, embargadores não cumpriram essa lei. Faltou fiscalizar isso? Como é que um órgão, um poder judiciário não cumpre a lei e isso continua há 30 anos, 40 anos, como o senhor disse? Evidentemente que faltou fiscalizar. O próprio Ministério Público podia, como no Poder Executivo, muitas vezes eles agem no sentido de que garanta o concurso público. E aí agora, em 2009, o CNJ deixou claro que não tem nenhum argumento que se sustente para que não haja concurso para aqueles servidores de cartório. Isso não é um patrimônio, isso não pode ser tratado como um bem da família. Então, o concurso público democratiza o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça determina o concurso público, trenzinho da alegria, não dá nem para imaginar na atual fase da democracia brasileira. E eu espero, quer dizer, lá foi rejeitado em primeiro turno, né? A Câmara de Deputados agiu corretamente no sentido que seja cumprida a lei, que seja cumprida a Constituição, a nossa Carta Magna. E que não tem argumento, porque às vezes os argumentos são: não, mas lá no interior ninguém vai fazer concurso público. Ah, porque o Estado nunca providenciou, né, o concurso público. Ah, porque as pessoas vão ficar desempregadas. Todos esses argumentos são argumentos que querem burlar a lei. Primeiro, que aquele que passar no concurso pode contratar gente no cartório temporariamente, até para não haver interrupção. Segundo, em qualquer município, menor que seja, dando concurso, geralmente tem pessoas disponíveis para trabalhar. Segundo, é a forma mais democrática. Deputado, o Mário tem uma pergunta para o senhor lá no estúdio. Mário? Vinícius, tem muita gente participando aqui pelo e-mail, por exemplo, o Edson, lá de São Mateus, e o Breno também dizem isso, que não há justificativa, porque se a lei determina que tem que ser concurso, não há o que se discutir, tem que ser concurso. Eu queria saber a situação aqui do Espírito Santo. Os deputados sabem dizer, os cartórios aqui são representados por pessoas que fizeram concurso ou por quem herdou o cartório de família? Você tem as duas situações, você tem gente concursada e você tem muita gente como essa é uma realidade brasileira, em que não foi tomada uma providência e as pessoas também sempre lutaram para que não houvesse concurso aquelas pessoas que estão interinamente há mais de 10, 20,
quase 30 anos. Então é a mesma situação da realidade brasileira, infelizmente. Dá para a gente encerrar rapidinho, como é que está essa discussão em Brasília? Primeiro turno, a PEC foi derrubada, e como é que está agora? Deve ir para o segundo turno? Quando? Não, o presidente falou que ela não volta tão cedo. Eu acho que ela não volta. Essa iniciativa, infelizmente, eu espero que não volte, porque não tem nenhum sentido na atualidade, com tanta transparência e exigência da sociedade, que os estados, que os governos sejam éticos e os seus representantes venham querer descumprir a Constituição no seu artigo 236. Então tá certo, deputado César Conago, do PSDB, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que se essa PEC não voltar para Brasília, continua do jeito que está a Constituição. Ou seja, para ser titular de um cartório, tem que passar por concurso público. Agora a gente espera que os órgãos responsáveis fiscalizem o cumprimento da Constituição, como o deputado bem lembrou aqui. Mário, é com você. Só para frisar isso, Vinícius, então algum cartório hoje cujo titular não seja concursado, ele está ilegal, é isso? É completamente ilegal. Tá ok, está muito bem explicado agora. Obrigado, Vinícius. Obrigado também ao deputado César Conago, que vai para Brasília agora, daí então o motivo da entrevista no aeroporto. Daqui a pouco o Vinícius volta também lá do aeroporto de Vitória.